A história de Ruth se passa em um tempo em que Israel era governado pelos juízes. E Ruth, mesmo não sendo uma israelita, ela vai ganhar grande evidência na história do povo de Deus. Inclusive, ela tem um livro na Bíblia contando a sua história, um livro com o seu nome. E no capítulo 1 desse livro vai contar para nós a história de uma família. A família de Elimeleque, que vivia em Belém de Judá, que pertencia a Israel. E chegou um tempo de grande fome naquela terra. A escassez de alimento veio sobre aquele povo. E Elimeleque toma uma decisão de, junto com a sua família, ir para uma outra terra em busca de provisão. Então Elimeleque, Noemi, sua esposa, e seus filhos, Malom e Quilion, eles vão para a terra de Moabe, uma terra estrangeira, um povo que adora a deuses estrangeiros, em busca de provisão, em busca de alimento. O texto vai contar para nós que lá nessa terra onde ele se estabeleceu com a sua família, Elimeleque morre, deixando a sua esposa com 2 filhos. O texto não diz para nós exatamente quanto tempo após chegar a Moabe, Elimeleque morre, mas diz que após 10 anos, os filhos dele, Malom e Quilion, também faleceram na terra de Moabe. Mas antes de falecerem, eles se casaram. Um se casou com Orfa e outro se casou com Ruth, 2 mulheres moabitas. Mas o texto vai mostrar para nós que a vida de Ruth vai trazer muitos ensinamentos para nós, apesar de ela não ser uma israelita, e por isso ela ganhou grande destaque, enquanto Orfa não ganhou todo esse destaque assim. Mas nós vamos ver que essas mulheres que ficaram viúvas, desamparadas, em um tempo onde ser viúva era um pouco mais difícil, onde não havia uma assistência do governo para as viúvas, mas havia um Deus que olhava por elas, e nós vamos ver isso ao longo dessa história. A narrativa do texto vai contar para nós que Noemi, estando lá em Moabe, após ficar viúva e perder os seus 2 filhos, ela escuta que na sua terra, lá em Belém, o Senhor visitou o seu povo e trouxe provisão novamente sobre Israel. Ela ouve que na sua terra agora há abundância de alimento. Então Noemi deseja voltar para sua terra. E quando ela toma essa decisão de retornar para o seu povo, as suas 2 noras vão com ela. E durante o caminho, Noemi diz para elas: olha, voltem para sua casa, volte para os seus pais, para sua família, para o seu povo, volte para os seus deuses. Eu não tenho mais nada a oferecer a vocês. Nem mesmo se eu me casasse hoje e tivesse filhos, vocês não esperariam que esses filhos crescessem para que então vocês se casassem. E ela manda que as suas noras voltem para sua casa. Orfa abraça a sua sogra e decide voltar. E o texto bíblico vai mostrar para nós que nessa despedida, Ruth toma uma decisão diferente. Ruth se apegou à sua sogra. É isso que o texto diz para nós. Que Ruth se apegou à sua sogra. E ela disse para ela que não iria voltar, que ela iria seguir com a sua sogra para a terra de Israel. E aí tem o texto muito conhecido, onde Ruth diz: o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu também morrerei, e ali serei sepultada. Ruth, ela faz uma declaração de fidelidade à sua sogra, e ela demonstra todo o seu amor para a sua sogra. E isso nós vamos ver que Ruth, seguindo ali com Noemi para a terra de Israel, ela faz exatamente aquilo que o seu nome significa. O nome Ruth significa companheira, amiga. E foi isso que Ruth foi para sua sogra Noemi. Uma companheira e uma amiga na sua velhice. O texto de Ruth vai continuar dizendo para nós que ao chegar em Israel, Ruth ela mostra uma grande disposição em cuidar da sua sogra. Uma grande disposição em trabalhar, em trazer recurso, em trazer alimento e provisão para sua sogra. Já que Noemi já era mais velha e Ruth ainda era mais nova, ela tinha mais força para trabalhar. Então ela vai para as plantações para catar as espigas que ficavam ali nas plantações. Em Deuteronômio 24, 19 a 21,
essa ordem está muito clara, quando Deus diz ao povo que eles devem cuidar dos órfãos e das viúvas e deixar que eles catem essas espigas nas suas plantações para que eles também tenham provisão. Ruth, essa jovem que ficou viúva, que enfrentou a dor do luto, da perda do marido, ela decidiu ir para longe da sua família, para longe do seu povo, para longe da sua nação, por amor à sua sogra. Ruth decidiu servir a Noemi por amá-la, por desejar o seu bem, por querer ver que Noemi estava sendo bem cuidada e bem tratada. Isso me ensina que a dor não pode nos parar. A dor não pode impedir que eu e você possamos servir ao outro, servir ao nosso próximo. Nós precisamos aprender com Ruth que o amor, ele nos faz servir mesmo quando o nosso coração está dolorido. Ele nos faz servir mesmo quando o nosso coração está despedaçado ou quando nós estamos tentando ajuntar os cacos diante dos sofrimentos e das dores que passamos. Ruth, ela não ficou apegada à sua dor. Muito pelo contrário, o texto diz para nós que Ruth se apegou à sua sogra. Ela olhou para aquilo que precisava ser feito, ela olhou para o cuidado que precisava ser demonstrado e ela se apegou à sua sogra. Ruth não se limitou pela diferença cultural entre Moabe e Israel. Apesar de ser um povo diferente, uma língua diferente, isso não foi capaz de impedir que Ruth demonstrasse o seu cuidado com a sua sogra, que Ruth fosse às plantações, se colocasse a serviço do povo de Israel, das pessoas que estavam ali com as suas plantações prontas para serem colhidas. Ruth não deixou que as dificuldades a limitassem de servir com amor. Além disso, Ruth, ela estava fazendo um trabalho externo. Enquanto ela catava as espigas, todos viam. Mas enquanto isso, Deus estava fazendo um trabalho dentro do coração de Ruth. Deus estava ajuntando os cacos quebrados do seu coração, as dores que ela havia passado, o luto, a perda. Deus estava trabalhando isso nela, enquanto ela decidia servir e amar a sua sogra. O amor, ele nos faz servir, mesmo quando nós estamos passando por dores. O amor nos faz servir a Deus e servir aos outros, mesmo quando o nosso coração está dolorido, está lutando com as dificuldades da vida, com as depressões, com o sofrimento, com o luto, com a perda, com o choro. O amor, ele é capaz de nos fazer servir. Diante disso, qual é a dor que tem tentado parar o nosso serviço? Qual é a dor que tem tentado nos impedir de olhar para o outro com amor e decidir dedicar a nossa vida em serviço ao outro? Qual é a dor que tem cegado os nossos olhos e tem nos impedido de ver o outro como alguém a quem eu deva servir com amor? O amor, ele nos faz servir as pessoas que são diferentes de nós. Ruth era moabita e foi para o campo dos israelitas para servir um povo que era diferente do seu. O coração de Ruth estava empenhado em servir a sua sogra, e por isso ela se colocou em um ambiente diferente do seu, em um povo diferente do seu, em um campo de trabalho onde talvez antes ela jamais pensaria em estar, mas por amor à sua sogra, ela decidiu servir aqueles que eram diferentes dela. O amor, ele vai nos ensinar que o serviço tem a ver com o amor que Cristo colocou no nosso coração pelo outro. Porque Cristo decidiu nos servir. Ele veio a essa terra e ele se entregou por nós. Ele morreu numa cruz por mim e por você. E ele mesmo disse: eu vim não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. O amor nos faz servir aqueles que são diferentes de nós. O nosso coração precisa estar inclinado para esse serviço. O nosso coração precisa estar inclinado em amar as pessoas, em nos dedicar, em aliançarmos com eles e mostrarmos que o amor de Cristo é que faz isso por nós. O amor de Cristo é que nos faz servir. O amor de Cristo é que nos faz amar. O amor, ele nos ensina a servir também por honra.
honrar aqueles que um dia cuidaram de nós. Com certeza, Noemi esteve próxima das suas noras. No luto, apesar de ter perdido seus filhos, ela sabia que as suas noras haviam perdido o marido. E talvez Noemi, de alguma forma, auxiliou as suas noras, de alguma forma demonstrou cuidado com as suas noras. E Ruth reconhece isso, e ela acompanha a sua sogra, e ela cuida da sua sogra, e ela honra a vida de Noemi. Nós precisamos nos lembrar daqueles que um dia cuidaram de nós, daqueles que um dia demonstraram o seu amor a nós e foram nossos companheiros, para que também em tempos de dificuldades, nós também sejamos fiéis e possamos demonstrar o nosso amor e o nosso cuidado servindo a eles. Servir vai gerar cura no nosso coração. Ruth nem imaginava aquilo que se tornaria a sua história. Ruth nem imaginava aquilo que estava por vir no seu futuro. Mas enquanto Ruth servia a sua sogra, era gerado dentro dela uma cura que posteriormente seria um grande testemunho. Ruth nem imaginava que enquanto ela estava servindo nas plantações, enquanto ela estava trabalhando, talvez em um sol escaldante, com dificuldades ali para trabalhar, enfrentando o seu dia a dia, ela nem imaginava que naquela plantação ela iria conhecer Boaz, aquele que se tornaria o seu esposo, pai do seu filho, aquele com quem ela construiria uma família. Ruth nem imaginava que enquanto ela servia, enquanto ela fazia um trabalho árduo, ela estava sendo observada por um homem de valor. Ruth nem imaginava que enquanto ela trabalhava, o seu coração pronto a servir estava colocando ela na genealogia do rei Davi. Muito menos que o seu coração pronto a servir estava levando ela a estar na genealogia do Cristo, o prometido de Israel, aquele que viria e que restauraria Israel. Ruth nem imaginava que enquanto ela catava as espigas, uma história tão linda estava sendo construída para o seu futuro. Enquanto Ruth servia, amava e honrava a sua sogra, ela estava gerando um testemunho que alcançaria gerações, um testemunho que alcançou a mim e que alcançou a você, por meio de Cristo Jesus. Ruth, ela foi recompensada, mas o coração de Ruth não estava na recompensa. Ruth nem sabia das recompensas que ela iria receber, mas o coração dela estava disposto a servir e servir com amor. Ruth foi uma grande mulher e ela trouxe para mim e para você todos esses ensinamentos, que nós precisamos aprender a servir os outros, que nós precisamos amar para servir, que nós precisamos servir e honrar aqueles que um dia cuidaram de nós, que nós precisamos servir mesmo diante da dor e que as limitações, sejam elas culturais, ideológicas, de raça, nenhuma delas podem nos impedir de servir ao outro quando nós amamos. É claro que todos nós queremos testemunhar das nossas conquistas, das nossas vitórias, dos nossos milagres, mas precisamos também estar dispostas a servir, estar dispostas com um coração entregue, um coração diante de Deus que esteja pronto para ser tratado e trabalhado por Ele nas nossas dores, nas nossas dificuldades. E então nós poderemos testemunhar. Ruth vai nos ensinar que o Senhor, Ele está nos chamando para uma vida de serviço, uma vida de compromisso com Ele e de compromisso com os outros. Ruth decidiu se apegar à sua sogra e ela decidiu honrar a sua sogra. E o Senhor a recompensou de maneira extraordinária. E ela foi mãe de Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. E ela está na genealogia de Cristo para ensinar a mim e a você que quando nós honramos a Deus e nos dedicamos a Deus, mesmo sendo estrangeiros, Ele escreve uma nova história para nós. Ele nos dá a oportunidade de ser parte do seu povo. E aquela que era estrangeira
foi resgatada por alguém que era da linhagem de Abraão. Eu e você somos estrangeiros. O povo de Deus era o povo de Israel, chamado para si. Mas em Cristo, os estrangeiros também tiveram oportunidade de se tornarem povo de Deus. Ruth está representando a mim e a você, gentios, convidados a ser parte do povo de Deus. Que essa palavra possa nos ensinar e que o nosso coração se torne tão servo e tão amoroso como o coração de Ruth. E que eu e você possamos experimentar da graça de sermos feitos filhos de Deus. Que Deus te abençoe.